Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou fazer uma comparação sobre quando que um governo, que teoricamente não é terrorista, se torna um governo terrorista. Temos aí vários exemplos, por exemplo, lá atrás, em 2011, quando o governo do Nicolás Maduro foi eleito democraticamente pelo povo, um candidato que carregava a bandeira da esquerda em defesa da população, dos menos favorecidos, em pouco tempo se tornou uma ameaça para o próprio povo, para o próprio país. E quando ele morreu de câncer, alguns anos depois, antes disso nomeou o sucessor Nicolás Maduro, que se tornou um ditador, a exemplo do seu antecessor, e piorou 100 vezes mais a situação. Comprou, vejam bem, colocou no bolso o poder judiciário venezuelano, pagando salários gigantescos para os juízes, desembargadores e ministros da justiça lá daquele país, e também promoveu soldado raso a general, pagando salários vultuosos para colocar também o exército nacional venezuelano contra o povo. E assim ele se mantém no poder. Aí ele passou de um governo legítimo para um governo ditatorial terrorista, porque começou a executar pessoas em praça pública, perseguir, prender, torturar e matar. Isso tinha acontecido aqui no Brasil lá a partir de 1964 até 1985, ou seja, durante 21 anos, quando os militares deram um golpe e assumiram o poder. Da mesma forma, está acontecendo na Rússia com Vladimir Putin, que lá no primeiro momento, apesar de ser ex-membro do baixo clero da KGB, ele era espião da KGB, ele conseguiu ser eleito democraticamente, mas depois se tornou um ditador sanguinário, que não aceita discutir, não aceita rivais do ponto de vista, adversários políticos que possam concorrer com ele legitimamente dentro de um processo livre, soberano, transparente, democrático. Ele se enclausurou no poder, está ficando rico com a corrupção, já tem bilhões e bilhões de dólares na sua conta ao redor do mundo, já é réu, na verdade já está condenado por crimes contra a humanidade, crimes de guerra, mas ele não deixa o osso, não deixa o poder, mas é lógico que mais cedo ou mais tarde a casa dele vai cair, seja através de uma prisão ou por qualquer outra razão que não prefiro declinar e não falar agora. Mas esse é o fim de todo ditador. Quem não se lembra do Saddam Hussein, que governou o Irã de forma sanguinária, a mão de ferro, foi responsável por mais de 300 mil mortes do seu próprio povo, e acabou enforcado em praça pública, depois de ser humilhado, espancado, e foi muito triste a morte dele, tanto que o enforcamento acabou degolando o sujeito, não sei por que motivo, não sei se é porque ele já estava muito fraco, ele acabou tendo a cabeça decepada durante o enforcamento. É isso que acontece com esse tipo de gente. E agora, lamentavelmente, estamos assistindo ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de Israel, que num primeiro momento legitimamente contra-atacou o grupo terrorista Hamas que governa a faixa de Gaza, mas a coisa se tornou desproporcional. Para quem não se lembra, no dia 7 de outubro de 2023, o grupo Hamas invadiu uma festa, uma rave que estava acontecendo mais ou menos próximo da divisa entre Israel e a Palestina,
executou sumariamente mais de 1.200 pessoas e sequestrou cerca de 250. Essas 250 foram torturadas e mortas na sua grande maioria. Umas 20 ou 30 já foram repatriadas para Israel recentemente, depois de alguns acordos passageiros e frágeis de cessar fogo. Mas ainda existe cerca de 50 a 60 reféns mortos ou vivos em poder do grupo Hamas. Mas a retaliação do exército israelense está totalmente desproporcional. Mais de 40 mil palestinos já morreram na retaliação. Isso mobilizou toda a população da faixa de Gaza, cerca de 2 milhões de pessoas. E agora, para piorar, o exército israelense está executando, já teve vários episódios, aí dezenas de episódios, que eles estão executando pessoas, inclusive crianças, mulheres, adultos, adolescentes, no momento que eles estão desesperados para receber alimentos. Isso está acontecendo há cerca de 2 ou 3 meses. A comunidade internacional está clamando para que o Benjamin Netanyahu pare com essas execuções desnecessárias, mesmo que tenha aí dentro, misturado com esse povo, alguns militantes ou milicianos do grupo terrorista Hamas. Nada justifica esse tipo de atitude. Se eles têm lá o Mossad, que é uma espécie de CIA, uma espécie de ABIN brasileira, que é um grupo de inteligência e de informação do governo de Israel, que esse grupo Mossad faça um bom trabalho, identifique, como estava fazendo inicialmente, os líderes do grupo Hamas, e que pegue esses indivíduos, prenda ou faça qualquer outra coisa isoladamente, não atirando a esmo contra multidões de pessoas desesperadas e famintas. Isso é crime de guerra, isso é inaceitável, isso é terrorismo, isso é barbárie, isso é desumano, é desnecessário, é descabido. Eu não tenho adjetivos para enumerar e criticar tamanha insanidade, tamanha sandice, tamanha desumanidade. Alguém tem que parar o Benjamin Netanyahu, que também já é réu, ou se já não foi condenado por crimes de guerra, justamente por isso, porque ele já perdeu o controle da situação, digamos assim, ou da própria capacidade de discernimento dos seus comandados, ou as duas coisas juntas. Isso é muito triste e alguém tem que parar com isso. E para finalizar, a curto, médio ou longo prazo, a melhor solução para o cessar-fogo definitivo e o encerramento definitivo desses conflitos é sim o reconhecimento pelo mundo todo do Estado da Palestina, contemplando a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que é do outro lado de Israel. É isso que tem que ser feito. Israel também tem que aceitar, sim, que os seus vizinhos vivam em paz e que tenham soberania nacional e que tenham o direito de escolher, não evidentemente um grupo terrorista como líder, mas escolher pessoas decentes e qualificadas para reconstruir o país, seja a faixa de Gaza, seja a Cisjordânia, enfim, todo o território palestino, porque são pessoas, são seres humanos iguais a nós que merecem toda a nossa consideração, lealdade, solidariedade e respeito, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Por favor, inscreva-se, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo e tchau, até mais.